Para você que está vendo essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra de reflexão ao meu e ao seu coração, e eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai falar com você. Glória seja o nome santo de Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui no capítulo 12, no versículo 16 em diante. Eu convido você antes a ficar até o final, fica até o final, porque Deus ele vai falar com você, uma palavra forte aos nossos corações, mas vai nos trazer ensinamento. E eu convido nosso amigo Espírito Santo a tirar todas as intervenções, tudo aquilo que te impede a ouvir a palavra de Deus, aleluia, glória seja o nome santo de Jesus, e a receber essa palavra gloriosa no seu coração. E aqui vai dizer assim: e lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros. Olha o que ele pensou: derrubarei os meus celeiros, construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Olha o que ele pensou no coração, no versículo 19: e assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos, agora tranquiliza-te, come, bebe e divirta-se e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo. Olha o que o Senhor fala para ele: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? E aí o Senhor diz assim: isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Na verdade, irmãos, o que o nosso Senhor ele quer dizer aqui, o que o Espírito Santo ele fala ao meu coração, é que é o modo de pensamento dele, um modo de pensamento limitado, aquele pensamento de soberba, aquele pensamento sem amor no seu coração. Eu quero refletir com você isso. Quantas pessoas não estão vivendo assim? Quantas pessoas não estão vivendo assim, até mesmo dentro dos seus próprios lares, até mesmo ali dentro da sua casa? Às vezes, muitas das vezes quer fazer pro de fora, às vezes ali quer até mesmo aparecer para um que está de fora, mas os de dentro, os de quatro paredes, não se preocupa. Em um pensamento antecedente aqui da palavra de Deus, vai nos dizer no versículo 13 que aconteceu nesse ponto: um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: mestre, ordena meu irmão que divida comigo a herança. Aqui Jesus até repreendeu eles, nesses versículos anteriores. Jesus falou: não, eu não sou juiz para resolver esse problema de vocês, resolva entre vocês. Mas a gente não sabe o que aquele homem também estava passando, qual era a situação ali em que ele estava vivendo. E o que o Senhor Jesus ele quer que nós tenhamos é amor e misericórdia. E esse homem, ele não teve misericórdia. Ele não teve misericórdia de um necessitado, ele não teve misericórdia de alguém que precisava de ajuda. Não, ele não precisaria de entregar toda aquela riqueza dele, todos aqueles bens. Mas o Senhor Jesus, ele o repreendeu porque ele estava retendo aquilo no seu coração. E o Senhor, ele fala assim que a presença de Deus é uma fonte da água da vida eterna, é uma fonte que jorra a água da vida eterna, é uma fonte que jorra a água de amor. Não existe desculpa para você não poder ajudar. Não existe desculpas para você não poder abençoar. Mas missionária, eu sou tão humilde, eu sou tão simples, mas sempre vai ter algo aí dentro do seu coração para alguém extrair de você. Aleluia. Missionária, Deus está dizendo ao meu coração. Talvez você está perguntando: mas Senhor, eu não tenho nada. E o Senhor está dizendo assim: você tem. Até aquilo que talvez você errou, aquele momento em que você ali teve uma atitude errada, o teu momento de conserto,
é um momento de ter uma atitude renovada com Deus. E isso ele não fez. Ele simplesmente reteve só para si. E aqui o Senhor não está falando somente de herança, somente de bens materiais, mas é o doar-se, é o entregar-se. Glória a Deus. Quantos não estão vivendo assim? Quantos não estão tendo atitudes da mesma forma que Ele? Aleluia. E talvez não é o bem material que Jesus quer hoje de você. Talvez é o seu carinho, talvez é o seu respeito, talvez é o seu amor. Quer dar respeito, você vai receber respeito. Não entrega respeito, dificilmente você vai entregar um respeito. E o nosso Deus, ele disse para ele assim, é louco, aqui no versículo 20 de uma Bíblia mais simplificada, vai nos dizer assim, ó, vamos achar aqui. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Nessa Bíblia aqui, King James, o nosso Deus, ele já fala com mais exatidão, que ele não ia ter mais tempo de vida. Então o Senhor está dizendo assim, o nosso dia, o meu dia e o seu dia pode ser o hoje. Pode ser o último dia, o último respirar hoje. E o Senhor está dizendo assim, e a hora que Ele pedir a sua alma, o que você vai ter para entregar para Ele? O que você vai ter diante do tribunal de Deus para entregar ao Senhor? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então seja um coração grato, seja um coração quebrantado, seja um coração cheio de amor, seja um coração, tenha um coração arrependido, tenha um coração disposto a fazer o bem, porque muitas das vezes é como na palavra de Deus, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero muitas das vezes eu acabo cometendo, mas sempre há um tempo de retroceder, sempre há um tempo de mudar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus está mandando eu dizer para a tua vida, não diga que você não pode ser um abençoador. Não diga que você não tenha nada. Porque esse homem aqui, ele teve tudo para abençoar alguém, ele teve tudo para ajudar alguém e ele reteve tudo para si. Ele deixou com que a soberba entrasse no coração dele. Agora vocês entendam uma coisa? Vocês imaginam se esses bens ele já estava retendo? Vocês imaginam o resto? O resto do que ele tinha, o pouco do que ele tinha, vocês imaginam que ele já não retinha diante dele? Amor, carinho, gratidão, talvez aquelas pessoas que conviviam ao derredor dele, talvez aquelas pessoas até mesmo que vivia dentro da casa dele, talvez ele não tenha tido uma família para cuidar, mas ele tinha familiares, ele tinha parente. E aquilo estava retido no coração dele. Aquela soberba estava retida no coração dele. E o nosso Deus, ele não quer isso para a minha vida e para a sua vida. O Senhor, ele quer que você seja uma fonte que jorra a água. Amém? Da vida eterna. Que jorra a água do amor de Jesus. Aleluia. Glória seja o nome santo do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem. Fica comigo nessa mensagem, porque a palavra de Deus vai nos dizer assim, ó. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma ao inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Aleluia. Jesus, ele quer que você siga o caminho da remissão, o caminho do arrependimento e o caminho de o aceitar diante da presença dele. Aleluia. Aqui vai nos dizer assim, ó. Digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, entrega o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará sobre a sua vida.
Convido você a aceitar Jesus como seu suficiente Salvador. Amém?